Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos voltar aqui para esse último vídeo, né, que tá associado à aula 3. Então a gente vai ficar mais um pouco no R, né, e trabalhar um pouco como nós podemos então aí realizar o procedimento lá de casualização, né, ou seja, aquela aleatorização a partir do R, né? Como que a gente pode fazer isso? Existe mais de uma maneira, tá? Mas então vamos voltar um pouquinho só ao exemplo. Então, no exemplo, nós temos o seguinte, ó, nós temos que o pesquisador ele deseja, então, verificar se quatro diferentes aditivos com 6 repetições cada tem algum efeito sobre a resistência à compressão do concreto, né, de certas estruturas. Ou seja, então a gente está trabalhando aí num experimento em que os corpos de prova são totalmente homogêneos, né, as nossas unidades experimentais, e nós queremos então comparar aí, né, se tem diferença esses quatro aditivos para resistência à compressão. Evidentemente lá que quando a gente for tomar uma decisão vai ser em cima da resistência média à compressão, né? Então nós temos aí 6 repetições, um dos princípios básicos da experimentação já está satisfeito, né? Existe repetição. Uh, Pelo fato desses corpos de prova serem totalmente homogêneos, a gente não precisa utilizar o terceiro princípio, que é o controle local, né? Basta apenas agora utilizar o segundo princípio, que é a casualização, ou seja, cada um desses aditivos, né, que são os nossos tratamentos, a gente dá a mesma chance dele ocupar, né, um determinado ser designado para um corpo de prova específico, tá? Então, para isso, a gente tem que causalizar. Nada melhor do que sortear, né? Sortear é a forma aleatória que nós temos para fazer uma validação desse experimento aí. Então, o que a gente pode fazer, ó? A ideia é o seguinte, né? Então, para definir qual aditivo será aplicado aí em cada corpo de prova, né? A gente vai realizar então um sorteio, né, enumerando então, por exemplo, quem serão os 24 corpos de prova, né, que são as nossas unidades experimentais, né, pois nós temos ali um N igual a 24 unidades experimentais, né. E em seguida a gente aplica então esses tratamentos, né, nesses corpos de prova, né, que serão constituídos, tá? E a partir daí, né, a gente vai estar fazendo isso por meio de um sorteio, né? Então é o seguinte, né? Vamos supor que a gente tem essa situação, ó. Nós temos 6 repetições para cada aditivo, né? É isso que diz o problema. Então eu tenho o aditivo A, tenho 6 repetições, a 1 até a 6. Eu tenho um aditivo B, né, que eu tenho 6 repetições, o C e o D, tá? Tá de cores diferentes aí, né? E a gente vai tentar alocar. Então a ideia é que a gente gere uma sequência de números aleatórios e a partir disso a gente tente associar, né? Então aqui, ó, foi gerado, por exemplo, essa sequência, tá, pessoal? Essa sequência aqui. Então nessa sequência de números aleatórios, o que a gente entendeu? Ó, que a primeira repetição do A vai ser associada, então, ao quinto corpo de prova. A segunda repetição do aditivo A vai ser associado ao 16º corpo de prova. Né? A terceira repetição do aditivo A, a 21º, e assim sucessivamente a gente vai completando. Tá? Aqui tem os comandos do R que a gente pode fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai lá. Vamos só concluir esse exemplo. Então, a partir disso, a gente pode associar e construir algo que a gente chama de croquis ou desenho esquemático, né? O desenho do experimento. Então, em geral, isso daqui, ó, pessoal, isso daqui é um desenho experimental, né? Em que nós temos em cada retângulo aqui, né? Cada quadradinho ou retângulozinho aqui é um corpo de prova nosso. Então, aqui em cima está o primeiro corpo de prova, o segundo, o terceiro, até o 24º, né? Então, o corpo de prova está aqui e os aditivos serão designados por essas letras, né? Mas, claro, eles serão designados a partir do sorteio que nós fizemos, né? Dessa relação aqui, desse sorteio que nós tivemos. Então, vocês observem aqui, ó, que o D5, né? O D5 caiu aqui para o primeiro corpo de prova, né? Então, quando você vem aqui, ó, D5, o D5 está aqui, ó, ele cai exatamente para o primeiro corpo de prova. Então, foi por isso que ele foi alocado aqui.
o segundo corpo de prova, nós alocamos o B4, ou seja, a quarta repetição do aditivo B, ó. Tá aqui, ó, o segundo tá aqui, e assim sucessivamente, né? A gente vai completando. Então, o terceiro corpo de prova foi o A5, se vocês olharem, o A5 tá aqui o A5, que é a quinta repetição, né? Vai ser designado ao terceiro corpo de prova, e assim sucessivamente. E assim você tem, pessoal, os valores aqui designados, né, para cada um, os valores não, desculpa, os tratamentos designados para todos os corpos de prova, e aí vai ter a condução do nosso experimento. Então, um esquema desse me diz várias coisas. Primeiro, ele me diz que esse experimento possui 6 repetições para cada tratamento e, consequentemente, eu tenho 4 aditivos. Ele me diz mais que então, dessa forma, né, ele me diz que o primeiro princípio básico da experimentação está satisfeito, que são as repetições. Ele me diz também que, pelo jeito, foi casualizado, porque eu vejo os números, os tratamentos distribuídos a cada um dos quadrados aqui de forma aleatória, né? Não existe uma sequência aí que a gente possa estar observando, né? E me diz mais que esse experimento não possui um fator de heterogeneidade, pelo menos não possui nas unidades experimentais, né? Porque nós sorteamos aqui, por exemplo, né? Esse D5 caiu para o primeiro num sorteio que envolveu as 24 unidades experimentais, né? Então, quer dizer, é um sorteio que está associado a um delineamento inteiramente casualizado, que a gente vai começar a chamar, tá? Então, essa que é a ideia. Na verdade, pessoal, a repetição aqui, eu só coloquei, né, essa aqui é a repetição 5, do aditivo D, a repetição 4, só para vocês terem uma ideia, mas não é necessário você escrever a repetição dentro do croquis, né, dentro do desenho esquemático, tá? Não precisa, mas é só para tentar deixar um pouco mais claro que a repetição também ela está conectada ao tratamento e à unidade experimental, né? Então, essa é a ideia do croquis, né? Então, assim, o nosso experimento é montado dessa maneira e aí nós temos a resposta que vai ser a partir das medidas das resistências, né, à compressão, tá? Né? E aí vamos supor, pessoal, né, que a gente desenvolveu aí, né, realizou o experimento, coletou as medidas e a gente obteve, então, esses valores aqui, né? Esses valores são os valores do quê? São os valores dos nossos dados, pessoal, né? Como a gente obtém a partir de um experimento. Então, por exemplo, o valor 19,54 é o valor referente à resistência à compressão, que é proveniente aqui da primeira unidade experimental, né? Que foi designada a quinta repetição do aditivo B. O 25,12 é a mesma coisa, é a resposta da resistência à compressão da segunda unidade, ou seja, do segundo corpo de prova, né, que foi designado aí a quarta repetição do aditivo B, e assim sucessivamente. São esses dados que a gente vai montar, né, para tentar aí compor a nossa análise, tá? Só que antes de chegar nisso, vamos falar um pouco do R, né? Então aqui no R, no início, eu falei para vocês que a gente poderia selecionar, tá? A gente poderia selecionar, selecionar de forma aleatória, né? Para quais corpos de prova, né? Para quais corpos de prova que são a representação dessa sequência de números, né? Para quais corpos de prova esses aditivos, né? Esses tratamentos são associados, tá? Então vamos lá no R, né? Então entrando aqui no R, ó, no RStudio, o que nós temos aqui, né? Nós temos o seguinte, então tem um primeiro programa aqui, que é o croquis, né? Trabalhando com o exemplo 2, um procedimento de casualização. Então primeiro, pessoal, eu vou limpar aqui a tela do computador, limpar a tela não, limpar a memória, né? Com esse comando, limpamos a memória, né? E aí a gente pode estar fazendo esse estudo, tá? Antes eu vou esquecer um pouco essa parte que tem esse comando set.seed, depois eu falo um pouco dele, né? Então eu vou chamar aqui de corpo de prova, eu vou ter 24 corpos de prova, né? Ou seja, uma sequência, ó, que vai de 1 a 24. Se você selecionar e clicar no Run, você vai ver, ó, que 1, 2 pontos e até um número,
isso vai dar uma sequência de 24 elementos, tá? O comando sample, o que ele faz na verdade, o comando sample? O sample, né, ele vai aleatorizar esses 24 valores, né? Se você não estiver dizendo mais nada, ele vai aleatorizar com a mesma probabilidade, tá? Se você rodar só isso, ó, ele vai, ó lá, ele nos deu um valor aqui, ele soltou um vetor de números aleatórios, tá? Então, ele sorteou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, né? Até o último. Tá? Se você quiser saber um pouco mais dele, é só escrever aqui no help, né? Ó, help sample, né? E ele já nos dá aqui do lado, ó, random samples and permutations. Então ele vai dar pra gente aqui falar mais ou menos como é o funcionamento dele, né? Claro que a gente pode utilizar esse comando aqui, tá? O comando, você pode, por exemplo, eu poderia selecionar um conjunto de valores dentro de 1 a 24, né? Poderia selecionar uma amostra. Vamos supor, eu quero selecionar uma amostra de 5 elementos dentre esses 24. Eu também posso, tá? Então aqui tem o exemplo, né, aqui embaixo de como que faz isso, tá? Tem alguns outros exemplos, né? Então o help pode ser muito útil aí para nos auxiliar, tá? Então qual que será a ideia? Ó? Eu vou chamar aqui de corpo de prova, né, essa função, tá? E aí ele vai sortear os valores para mim, tá? Então quando eu coloco esse entre aspas aqui, ele já faz o sorteio na hora, tá? O resultado já vem na hora no R, né? Se eu selecionar só o que está aqui dentro do parênteses, eu vou estar adicionando, né? Eu vou estar salvando esse sorteio dentro da palavra corpo de prova. Se eu colocar o parênteses entre tudo isso, ele já sai o resultado, tá? Então olha só, quando eu fiz isso, vou fazer aqui uma vez, ó, sorteei. Então quando eu sorteei, ó, foram esses os 24, né, elementos sorteados aí que serão distribuídos, né? Então assim, qual que é o problema daqui? É o seguinte, se você pegar e rodar de novo, pessoal, adivinha, vai dar outros valores, né? Porque isso é um sorteio ali aleatório, né? O sample ele vai sortear esses 24 valores aí em sequência, né? Ó, sorteei de novo, valores diferentes. Se eu compilar de novo, valores diferentes. Né? Mas alguém pode perguntar, ora, mas e se eu quiser ter sempre, para não ter problema, né? Vou realizar meu experimento agora, né? Vou construir meu plano experimental. Então, eu já quero designar os meus tratamentos, as unidades experimentais que eu tenho. Mas eu não queria ficar toda hora fazendo isso, porque se toda hora eu rodar esse comando, ele vai me dar valores diferentes, né? Dessa composição. Eu quero um fixo. Então, o que a gente faz? A gente usa um comando chamado set.seed. Então, o set.seed, né, ele ele fixa, né, o que a gente diz de semente, né, ele fixa uma semente, né, um conjunto de sementes. Então, assim, ele vai fixar o sorteio aleatório, tá? Então, sempre quando você usar esse set.seed, sempre vai ser fixo. Então, por exemplo, você pode usar o valor que você quiser aqui dentro. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1000, 1 milhão, não importa, né? Cada valor, cada set.seed associado a um número vai gerar um conjunto de dados, né? Um conjunto de números fixo, tá? Aleatoriamente, né? Então, eu vou considerar aqui o 5, mas poderia considerar qualquer um. Então, só para mostrar para vocês, eu vou dar um Ctrl L aqui, limpar a tela embaixo do R, o console, e já vou gerar com o set.seed. Tá? Então, quando eu gero com o set.seed, ó, vim aqui, gerei, ele me deu esses valores. Ó. Então, nesse meu caso, que eu acho que vai ser diferente, tá? Vai ser diferente? Isso, vai ser diferente do que está no texto, mas não tem problema, tá? Então aqui ele fixou, né? Então, ou seja, o primeiro corpo de prova vai receber lá a primeira, desculpa, o corpo de prova 5 vai receber a primeira repetição do A, o corpo de prova 24 a segunda repetição do A, o corpo de prova 24 a terceira repetição do A, né? Quarta repetição do A, o 13, e a quinta repetição do A, o nono corpo de prova, tá? E assim sucessivamente, né? Então, olhem só agora, vou apagar isso daqui, tá? Vou dar Ctrl L, né? Vou apagar isso e vou rodar isso aqui de novo, ó. Quando eu rodo isso aqui de novo, ó, dá os mesmos valores, pessoal, ó, fazendo de novo, né?
Ou seja, se você rodar isso com a semente, vai ser fixo aquele sorteio. O sorteio está fixo. Então, às vezes, é útil para gerar aí os valores, tá bom? Agora, é claro, é interessante eu também construir uma tabelinha, né, para eu não ficar tão perdido, né? Assim, é a primeira repetição desse, o que está acontecendo, né? Então, a gente pode construir uma estrutura de dados para você ver nitidamente que a primeira repetição do A está associado ao quinto corpo de prova, tá? Então eu vou construir os nossos tratamentos, que eu chamei de aditivos, né? Os tratamentos são o tratamento é um fator, então eu uso esse comando que eu chamo de factor, né? E dentro dele tem esse comando aqui, pessoal, que é um comando rep, ou seja, rep significa de repetições. Por exemplo, vou escrever aqui embaixo no console. Imagina que eu queira repetir, né? Eu vou repetir então, usar o comando rep. Vou repetir, por exemplo, o número 10 5 vezes. Então eu quero repetir o 10, 5 vezes e dou um OK. Então aparece o 10 em sequência repetido 5 vezes, tá? Eu quero repetir agora, então vou querer repetir o 10, né? Eu vou repetir o 10, mas não em 5 vezes, e em, sei lá, vamos repetir outro número então. Vou repetir o número 4 em 6 vezes. Então quando você dá OK, aparece a repetição do número 4 6 vezes, tá? Então o que eu vou estar usando aqui dentro? O rep, eu vou repetir quem? Eu vou repetir, pessoal, os aditivos, né? Porque eu não tenho 6 repetições. Eu não tenho 6 repetições para cada tratamento, né? Eu tenho 6 repetições. Então, ou seja, o aditivo A tem 6, o B tem 6, o C e o D. Então eu uso o rep, só que como eu tenho mais do que um, eu tenho que usar esse comandinho aqui, ó, esse concatenate, né? Porque ele tem que entender que todos eles irão se repetir. E aí eu vou repetir quanto? 6 vezes. Então eu posso colocar só 6, ou posso colocar esse comandinho aí para indicar que é o it, né? Ou seja, 6 vezes cada, tá? Então quando a gente roda tudo isso aqui, ó, quando eu rodo isso, tá OK, venho aqui, vou rodar aqui, ó, aditivos, né? Só para vocês verem aí, aditivos, e tá aqui, ó. Então o que saiu aqui embaixo no console, ó? Repetiu o A 6 vezes, o B 6 vezes, o C 6 vezes e o D 6 vezes, né? Então, e tá dizendo o seguinte, que a gente tem aí um fator, que é o aditivo, né? O aditivo é um fator. E quem são os níveis? Os níveis são 4 níveis, A, B e C, que são justamente os nossos tratamentos, né? Só relembrando dos outros vídeos, quando a gente está estudando, realizando um experimento com um único fator, como esse caso, que é o aditivo, né? Os níveis, os níveis desse fator são justamente os tratamentos que a gente vai utilizar, né? Então, os tratamentos é A, B, C e D, aqueles que a gente quer comparar. Porém, a gente pode usar esse daqui, ó, um data.frame, né? Data.frame é um comando que vai construir uma estrutura de dados, né? Então, ele vai construir uma estrutura de dados, em que essa estrutura de dados vai ter uma coluna com os aditivos, ou seja, uma coluna com esses valores, e a outra coluna correspondente ao nosso aqui corpo de prova, tá? Então, quando a gente faz isso, roda ele aqui, a gente vai lá e obtém, ó, a sequência, tá, pessoal? Então, rodei lá, e nós temos a sequência aqui, ó. A gente tem uma sequência, então, que nós temos aqui os aditivos, né, repetido aí a cada 6 vezes, e nós temos os corpos de prova de forma como nós selecionamos lá pelo comando sample, né? Então, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos que a primeira repetição do A vai para o corpo de prova 5, a segunda do A para o corpo de prova 4, a terceira do A para o corpo de prova 24, né? E assim sucessivamente, tá? Quando a gente coletar os nossos dados, os dados entrariam numa coluna aqui, né? Ou seja, o corpo de prova 5 que recebeu o tratamento A, o valor de resistência foi tal. Então é sempre interessante a gente entrar com essas colunas, tá, pessoal? Esses dados, né, aqui no caso eu construí na mão, né, mas a gente poderia muito bem exportar isso aqui pro Excel, tá? Dá para exportar isso aqui pro Excel ou para uma tabela, para um arquivo .xlsx ou para um arquivo CSV, tá? E a partir disso ali a gente completar com os dados do nosso
do nosso experimento, tá? Mas é sempre interessante a gente salvar os nossos dados quando for numa planilha de Excel, quando for em qualquer outro arquivo, né, que está externo ao R, salvar eles dessa forma de coluna. Fica mais fácil para a leitura dos dados lá dentro do R, tá? Então nós temos aqui, esse aqui seria o resultado aí para compor o nosso croquis, né, o nosso desenho esquemático aí. A gente poderia fazer a partir dessa ideia, tá? Mas se você quiser fazer algo um pouco mais direto, pessoal, dá também, né? Então existe aqui, ó, vou limpar agora o comando, tá? Deixa eu limpar, na verdade, aqui o console, né? Vou limpar a memória e a gente pode criar, então, um croquis aleatório, tá? Esse croquis, ele é baseado num pacote, esse pacote chamado de Agricolae, né? Como eu falei para vocês, estatística experimental, né? Essa parte da experimentação, ela está muito associada com problemas agronômicos, né? Então existem muitos agrônomos que trabalham com estatística e eles construíram, né, uma biblioteca aí, um pacote no R para auxiliar eles em algumas situações, e uma delas era gerar aí esses procedimentos, né, gerar aí essa casualização, tá? Então é muito fácil, né? Para instalar o pacote Agricolae, né, você seleciona aqui e roda, né, install.package Agricolae, ou você vem aqui, ó, no meu lado aqui direito, né, a gente vem em packages, install, digita o nome aí Agricolae, né, Agricolae, ele vai aparecer, e aí clica para instalar, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o pacote instalado, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é chamar a biblioteca. Ó. Vou chamar a biblioteca Library Agricolae. Então, chamei ela, tudo certo. Aí a gente vai criar o que? Nós vamos criar então os tratamentos e o número de repetições, tá? Então o número de repetições aqui, na verdade aqui eu vou colocar 6, né? Não tá certo aqui, é o 6. Né? E nós temos aqui os tratamentos, ó, serão as letras, né, de 1 a 4, tá? Porque eu tenho A, B, C e D, né? 4 letras. Então, 4 letras que irão se repetir 6 vezes, né? Essa que é a ideia. Então, esse Rzinho é disso. Aqui, nós vamos usar esse comando, tá, pessoal? Do croquis, tá? A gente vai usar esse comando aqui, que é o design CRD, né? Esse comando ele está associado a um delineamento que nós chamamos de delineamento inteiramente casualizado, tá? Ou delineamento inteiramente ou completamente aleatorizado, né? Então essa que é a sigla que está aqui, né? O design, o CRD significa aí Complete Randomized Design, tá? Então, que é justamente o que a gente vai começar a estudar na próxima aula, né? Então, esse inteiramente casualizado, o que significa? Significa que as unidades experimentais são homogêneas, né? Significa também que a área experimental não tem nenhum problema, então a distribuição dos tratamentos às unidades experimentais aconteceu de forma aleatória, tá? E aqui dentro do comando, então você tem que colocar quem que é o trat, que no caso são essas 6 letras, quem que é o R, né? Aqui essa série é igual a 0, tá? Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor esse comando, né? E colocar uma semente, ó, seed igual a 1000, tá? Escolhi um outro valor, e aqui pede se você quer que seja aleatorizado, né? Então, randomization aqui eu coloquei true, tá? Esse T vem de true. E a hora que eu compilar esse croquis, tá? Ou seja, esse desenho esquemático, ele já vai reportar para mim quais são o croquis, né? Ou seja, como que será aí distribuído os tratamentos com relação às unidades experimentais, tá? Então vamos fazer isso. Ó. Então rodei. Não, desculpa pessoal, tem que rodar o tratamento e o R aqui antes, tá? Então vem aqui, rodei, pronto. Agora eu tenho aqui, ó. Se escrever trat, né? O trat quem são? As 4 letras, né? E o R, um R igual a 6. Agora sim, rodar o comando aqui do croquis. Vamos lá. Aqui, ó, pronto. Tá feito, pessoal. Então, ó,
tá feito, né? Ele solta várias informações, tá? Ele fala primeiro qual que é o nosso delineamento, ele fala também quem são os tratamentos, quantas são as repetições, qual que é a semente e dá algumas outras informações também. Mas o que importa é esse layout que está aqui, né? Então, plots, pessoal, seriam, né, uma ideia de... Os plots seriam as nossas unidades experimentais, tá? Então, nós temos aqui, ó, as 24 unidades experimentais, né? E nós temos aqui as repetições. Então, nesse comando do croquis aqui, né, no comando, no pacote Agricolae, ele vai associar já a repetição, tá? Então, aqui, ele repetiu, né, o seguinte, ó, o que ele está falando? Ele está falando aqui, ó, que o tratamento, o aditivo A, vai receber, quer dizer, a primeira repetição do tratamento A, o A1, vai ser alocado na primeira unidade experimental. A primeira repetição do tratamento B vai estar alocado à segunda unidade experimental, tá? Aí, continuamente, né? Você tem a primeira repetição do C na terceira, a segunda repetição do A na quarta, e assim sucessivamente você vai montando também, né? Então você pode montar esse daqui muito parecido com o que foi esse daqui que nós fizemos, né? Claro que com outra semente, outras ideias, né? outra aleatorização, tá? Mas dá para montar igual, porque aqui ele está usando o Agricolae, ele consegue, ele fala para nós também as repetições, né? Quais são as repetições, tá? Então é uma outra maneira de se fazer, né? Que não é difícil, tá? É relativamente simples, né? Usar esse comando. Conforme a gente for avançando na disciplina para outros tipos de experimento, a gente vai acabar vendo aqui como se faz, utiliza outro. Aí eu explico um pouco melhor sobre esse comando aqui, tá? Para curiosidades, é só você entrar no help, né? Digitar lá helpdesign.crd, ele já vai te dar um help e informar várias situações aí, né? Várias curiosidades, exemplos e assim vai, tá? Né? Então, voltando aqui para os slides, né? Então a gente tem dessa maneira, tá? A partir do momento, então, que a gente termina o experimento, né? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente está planejando e a gente já vai para a parte da coleta dos dados, né? Os dados surgiram dessa maneira, tá? Então lá, 19,54 para o primeiro, 25,12 para o segundo e tal. Aí a gente vai reportar isso numa tabela de dados, né? Então a gente pode reportar, por exemplo, nesse formato, tá, pessoal? Então, olha só, aqui tem o texto um pouco mais especificado, né, que a gente está considerando aqui cada valor desse daqui, ó, cada elemento, cada valor de resistência, como sendo um Y e J, tá? Em que I vai estar associado o efeito do iésimo tratamento, ou aditivo nesse caso, e o J associado a Jésima repetição, tá? Então lembra que o Y em geral a gente considera como nossa variável resposta, né? Que são os dados, né? Esse Y minúsculo são os dados do nosso experimento, que eles estão aqui. Então aí a gente só tem que acertar numa tabela, né? De dados, né? E depois tem que escrever essa tabela de dados dessa maneira, tá? Por exemplo, né? Opa, acho que eu avancei um pouco aqui, pessoal. Calma aí. Avancei, vamos voltar. Isso, então, o que a gente tem que fazer, pessoal, é o seguinte, né? Então, por exemplo, nessa coluna, nós temos aqui, ó, as respostas associadas ao aditivo A, 6 repetições. Então, se você for lá no seu... aqui, né? Então, ou seja, o A1 está onde? Vamos procurar o A1 aqui. O A1 está aqui, ó. Está no quinto corpo de prova, 19,58. O A2, ó, 21,07. Né? O A3, aqui, 23,43. E está assim, né? 19,58, 21,07, 26,43 e assim sucessivamente. Então, observem como existe uma variação aqui, né? Utilizando o mesmo aditivo, pessoal. Então, às vezes, o corpo de prova é homogêneo, né? Tudo foi constituído controlando várias variáveis, né? E a única coisa que estava variando aqui era o aditivo. Então, para o aditivo A, né?
olha só como tem uma variaçãozinha, né? 19, ela vai para o 23, para o 25, né? Então observem só, aqui tem outros valores, tá, pessoal? Isso daqui é a soma, esse 135 é a soma de todos eles, e esse aqui, ó, 3.096 aqui é a soma dos valores ao quadrado, tá? Só isso. Então aqui embaixo tem a média. Então a média aqui, ó, 22,64, né? A média desse primeiro tratamento aqui. É a resistência média associada ao aditivo A. E assim a gente tem ao B, ao C e ao D. Então agora, olhe nessa linha aqui das médias, né? Nós temos aqui, então, ó, o 22,64, que é a média do aditivo A. 23,29 é a média do B, né? 34,39 a média do C e 22,83 a média do D. Então vejam só, a gente pode pensar, né, que que a gente pode pensar nessa situação? Olha como as médias são próximas de A, B e D, né? Parece não estar tão diferente, mas tem uma grande diferença com a C. Então, assim, a gente só olhando para as médias, a gente pode desconfiar que talvez a resistência média proveniente do aditivo C parece ser diferente das outras. É claro que tem uma variação aqui embutida, né, dentro de cada aditivo, que isso tem que ser levado em consideração, tá? E é justamente isso que a gente utiliza, né? Quando a gente tem 2, 3 ou 4 aditivos, quando a gente tem mais do que 2 grupos que a gente está trabalhando, né? Se a gente tivesse só 2, a gente poderia fazer um teste T. Mas como nós não temos, então a gente tem que usar uma outra abordagem, né? Uma outra abordagem. E essa abordagem é chamada de análise de variância, ou ANOVA, né? Então, na verdade, o que a gente faz é uma análise de variância. Ou seja, se a gente tenta observar se a variação estiver homogênea, né? Ou seja, desse grupo, do grupo B, do grupo C, do grupo D, então está tudo ok. É uma das grandes pressuposições, né, para se realizar a comparação entre essas médias. Você pode falar, será que essas médias são iguais ou diferentes do ponto de vista estatístico, né? Então, por isso que a variabilidade ela tem uma grande importância, tá? Apesar de a gente estar comparando médias, é justamente o nome de análise de variância, né? Porque alguém pode se perguntar, por que análise de variância se eu estou sempre vou comparar médias? É justamente por isso, porque a gente está querendo variabilidades homogêneas aí, porque nós todos sabemos que a variação pode impactar na média, né? Então, é isso que a gente vai tentar aí trabalhar, né, nas próximas aulas aí. Mas, do ponto de vista exploratório, a gente pode, então, examinar esses dados aqui graficamente, né? A gente pode, então, por exemplo, calcular o box plot, né? Calcular, a média já está calculada, mas calcular a variância, calcular o desvio padrão, até mesmo o coeficiente de variação nós podemos fazer, tá? E aí, nós podemos, além disso, calcular o box plot para estudar cada nível, né? Ou seja, para cada tratamento eu vou criar um box plot e vou tentar adicionar esses valores das médias para ter uma ideia do ponto de vista visual, né? Como está essa variação, será que essas médias são iguais, são diferentes, né? Então vamos ver como que faz isso aqui no R, tá? Então no R, pessoal, voltando aqui para esse outro arquivo, tá? Esse outro arquivo de dados, né? Então a gente vai fazer uma análise aqui, né, inicial dos dados dessa resistência à compressão. Então assim, pessoal, tem várias maneiras de entrar com os dados, como eu já falei para vocês, né? A gente pode utilizar o Excel, né? A gente poderia pegar aqui, ó, esses dados que vieram dessa estrutura aqui do croquis, né? Do croquis, e associar qual que foi o resultado pro tratamento 1, né? Da primeira repetição do tratamento 1 e colocar uma coluna de dados, e tudo isso a gente entrar no Excel, né, com os dados, mas a gente pode fazer isso manualmente também, tá, pessoal? Tem essas duas opções. É claro que fazer isso manualmente, às vezes é um pouco mais difícil, requer um pouco mais de prática no R, né? Porque entendo que vocês estão aí iniciando no software, né? Então, vocês têm que primeiro estar entendendo o que o software faz, para depois vocês avançarem um pouco mais, né, para tentar fazer isso sem, por exemplo, depender de um conjunto de uma tabela de Excel. Mas é claro, se o conjunto de dados é muito grande, não tem nenhum porquê a gente fazer na mão. Se ele é pequeno, às vezes dá para a gente entrar com esses dados na mão e fazer tudo lá, tá? Tudo no R mesmo, né? Então aqui, ó, só vou limpar primeiro aqui o console, vou dar
limpar a memória também. Então vou entrar com os dados que eu chamei de resistência, tá? Então se vocês observarem aqui são os 24 valores. Esses valores, pessoal, vão estar dispostos da seguinte maneira, né? Olha aqui quem que eu vou estar chamando de tratamento, tá? Vamos primeiro olhar os tratamentos. Os tratamentos são aquele mesmo comando, né? São os aditivos, ó, que estava aqui nesse outro arquivo, né? Ó, é o factor da repetição de A, B, C e D 6 vezes cada um, né? Então os mesmos, vamos só rodar eles para vocês verem aí qual que é a ideia. Então quando eu rodo isso daqui, pessoal, a gente vai ter, na verdade, esses dados nessa sequência, tá vendo? Né? Então primeiro os 6 associados ao tratamento A, os 6 ao tratamento B, os outros 6 ao tratamento C, né? E por último ao tratamento D, tá? Beleza, então os nossos dados, né, os nossos dados que eu vou escrever aqui dentro, eles têm que estar associados a isso, né? Ou seja, os 6 primeiros elementos aqui, os 6 primeiros dados, né? 3, 4, 5, 6. Esses 6 primeiros têm que ser associados ao tratamento A, né? Igual está aqui nessa nossa tabela, ó. Então esses 6 primeiros, ó, do 19,58 ao 23,54, a gente tem que ler, então, no R nessa sequência, tá? Depois o B, o C e o D. Então, os dados eu estou lendo no R nessa sequência, né? Vai aqui, ó, começa aqui no 19,9, vem no 23, aí sobe, né? Lê todos eles, vem aqui, sobe, lê todos esses, né? E termina, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou pegar aqui e rodar, resistência, peguei, já rodei, né? Então, se você quiser conferir, ó, ele já me dá alguma opção aqui embaixo, ó, que são os dados, né? Tá aqui o conjunto de dados, os 24. Vou compilar aqui os tratamentos, tá? Tratamento aqui. Beleza, são aqueles 4 A, B, C e D, né? Com 4 níveis, tem 4 tratamentos. E aqui vou escrever o meu data frame, meu data.frame, né? Essa estrutura de dados, nesse formato, ó. Primeiro vai aparecer a coluna dos tratamentos, depois a coluna da resistência, tá? Então venho aqui, rodo, né? E digito aqui embaixo, ó, dados. Então os meus dados, pessoal, estão aqui, ó. Estão aqui os meus dados, ó. E aí você pode, para ver se você não errou, você pode, né, olhar aqui e deduzir lá pela tabela de dados que você tem, ó. O primeiro aqui, 19,58. Quando a gente vai aqui, ó, 19,58. Pega um lá do meio, por exemplo, o C, ó, 33,79 tem que estar lá bem no meio da tabela do C. Então, 33,79, ó, tá aqui bem no meio, tá? Então tá ok, né? Então só tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então os nossos dados estão aí. Então uma coisa que eu achei interessante fazer é realizar o attach, tá? Que é aquele o que anexa as variáveis, né, aos valores que nós temos, né? No caso ali de tratamentos é um fator, né? Então ele diz, ó, o que você tem aqui é resistência e tratamento. Se você quiser dar uma olhada nos nomes, né? Tá aí, trate e resistência, tá? Então assim, tem 2 comandinhos interessantes no R, pessoal, que vale a pena, que é o head e o tail, né? Então o head, o que ele vai fazer? Imagina que você tem um conjunto de dados que tenha, sei lá, 50, 100, 1000 dados, né? Então observe que quando você roda a palavra dados, ó, vou rodar aqui, ó, se você tiver com essa parte no R do console um pouco menor aqui, né, ó, vou rodar ele, ó, eu não consigo ver o início dos dados, eu vejo o final, mas não vejo o início, né? Porque o R vai rodar e vai deixar já o cursor aqui, ó, preparado para você digitar o próximo código. Então tem esse comando head, que ele vê o que? A cabeça, né? O início do conjunto de dados. E o comando tail, que ele vê o final, né? O final do conjunto de dados. Então você pega aqui e escreve head e o nome do seu conjunto de dados, ele já dá assim os primeiros valores, ó, pessoal, já nos dá aqui os primeiros valores. Se você digitar tail e os dados, ele vai te dar aí os últimos valores, tá? Então é uma maneira aí de você olhar ao início dos dados, só para ver se está certo, né? O tratamento está associado às letras, a resistência, aos números, então tá ok, né? E aí a gente vem para a parte da estatística descritiva, né? Bom, a estatística descritiva, nós temos então o seguinte, tá? Na estatística descritiva, né? Nós podemos utilizar aqui então
a média, tá? Então, como que a gente calcula a média de todos eles, pessoal? A gente calcula a média dessa forma. Eu posso usar esse comando aqui, ó, o tapply. O tapply, ele é um comando que ele vai associar quem? Ele vai pegar os dados de resistência de cada um dos meus tratamentos e tirar a média. É isso que ele vai fazer, tá? Então, se você selecionar aqui e rodar, olha aqui que ele já vai dar. Ele já vai dar, ó, uma tabelinha de dados das médias, ó, 22,64, 23,29, 34,39 e 22,83, tá? Posso usar esse comando também para achar variância, ó. Vou chamar isso aqui de variância, usar o tapply, e ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados de resistência de cada tratamento, do A, do B e do C, e calcular a variância. Lembra que o comando var é o comando que calcula a variância, o comando min que calcula a média, né? Então, venho aqui, ó, ele calcula a variância. Então, aí você já pode tentar dar uma olhada, né? Olha só, a variabilidade desse, 4,20, 1,69, 1,23 e a D um pouco maior, 6,99. Será que essas variações são homogêneas ou não, né? Isso não dá para saber, mas a gente pode ter uma noção olhando para esses números. Posso também, pessoal, calcular o desvio padrão, a mesma ideia, né? Ao invés de calcular a variância para para os dados de resistência de cada tratamento, eu vou calcular diretamente o desvio padrão, tá? Então, vem aqui e calculo o desvio padrão. E a gente tem aqui, então, a variação dos valores de cada um dos tratamentos em relação à sua média, né? Então, está variando aqui 2,05 em relação a 22,64, 1,3 em relação a 23,29, 1,11 em relação a 34,39 e 2,64 está variando em relação a 22,8, ok? Então é isso que a gente tira aí. Porém, gente, a gente pode fazer o quê? A gente pode construir alguns gráficos. Como vocês sabem, o Boxplot ele é um gráfico interessante, né? Então, quando a gente está estudando, a ideia é que eu tente realizar, então, criar o Boxplot com todos os tratamentos no mesmo plot, né? Então, tendo lá o tratamento A, o B, uma caixa, né, vamos dizer assim, um boxplot para o A, para o B, para o C e para o D. Né? Então a gente pode usar esse comando aqui inicial, ó, ao invés de colocar todos os meus dados, eu posso colocar quais dados eu quero que seja realizado o boxplot. Então eu uso esse comando split, né? Ou seja, ele vai dividir então os dados de resistência para cada um dos tratamentos e vai fazer um boxplot para cada um. Tá? Então, só com isso aqui, só com esse comando a gente já faria. Mas eu vou colocar a cor. Então, por exemplo, eu vou colocar a cor amarela para os 4. Né? Vou colocar também, escrever no eixo Y, resistência com pressão, e no eixo X, aditivos. Tá? E vou rodar. Né? Então, venho aqui, ó, pego e compilo aqui e rodo. Então, aqui apareceu, né, o meu boxplot. Tá? Vou dar uma ênfase maior aqui para ele. Ó. Então eu tenho o boxplot do A, do B, do C, que está bem destacado, né? Então a gente dá para perceber, até pelos valores, né, pessoal? Se vocês olharem os valores, ó, todos na casa ali de 35, 32, acho que é o menor, né? Muito superior aos dos outros tratamentos, né? Né, então, aparentemente, parece que aqui é uma variação maior, né? Como a gente identifica na variância, né, que era 6,99, é uma variabilidade bem maior. Ver que a caixa já está um pouco mais alongada, né? E o B e C com uma variação bem menor, um pouco menor. Mas é sempre interessante colocar a média, porque lembra, esse traço aqui, pessoal, representa a mediana, né? E a média pode ser diferente da mediana, né? Então é sempre interessante a gente colocar a média nele, só que não vem direto no comando boxplot. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente descreveu a média como sendo dessa maneira, né? Se a gente rodar aqui a palavra média, ó, vai ser quem? Vai ser aquela tabelinha para cada um. Então eu posso usar o comando points. Então o comando points, ele vai identificar com um ponto no boxplot aqui, né, para cada um, onde estão as médias, tá? Então vou usar aqui esse PCH, indica o que eu quero, qual tipo de ponto. Então vou usar um asterisco, tá? Pode ser um pontinho, um quadradinho, uma bolinha, o que você quiser. A cor dele, 2, que é uma cor que acho que vai ser vermelha. Esse CX
eu coloquei 2.0, o padrão dele é 1, né? Ele vai indicar o tamanho desse ponto, se é um ponto grande, pequeno, às vezes ele fica pequeno, tá? Então eu coloquei 2 só para dar um destaque aqui por causa do vídeo, tá? Então quando a gente vem aqui e roda, olha só o que a gente tem. Vim aqui e rodei, tenho as médias aqui, pessoal. Então, ó, a média aqui do A, a média do B, né, onde está esse pontinho vermelho, a média do C, desculpa, do D, e a média do C. Então, como a gente estava olhando, já tínhamos percebido aqui, né, por esses valores, a gente vê essas três médias A, B e D bem próximas, né? Agora, se elas são estatisticamente iguais, não sei. Isso é análise de dados que vai nos dizer. A exploratória já é para a gente estar tirando umas ideias, algumas conclusões preliminares, né? E, assim, a gente observa que se não tiver nada de problema na análise, né, com certeza C vai ser diferente dessas outras. A questão não é nem essa, a questão é se A, B e D tem alguma diferença ou não, tá? Então, essa é a ideia de uma análise exploratória de dados, de uma estatística descritiva, para quando a gente está trabalhando a partir dos dados experimentais, tá? E na próxima aula a gente vai trabalhar com isso e mais a realização da análise, né? Então, voltando aqui para os dados, pessoal, para o slide, só para a gente concluir, falta mais uma coisinha só para falar. Aqui tem um terceiro exemplo, tá, pessoal? Vou deixar, então, para vocês tentarem fazer e responder essas questões, tá? Podem até tentar fazer no R também, usando os comandos, né, se vocês quiserem. Então, tentem fazer isso. Se tiver dúvida, na próxima aula a gente pode estar conversando, tá? E também aqui eu tenho dois últimos slides, pessoal, só para a gente falar sobre o planejamento de ensaios fatoriais, né? Então, o que acontece, né? Ensaios fatoriais significa que são experimentos que envolvem vários fatores, pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É claro que quanto mais fatores no seu experimento, mais complexo é ele, mais difícil de executar, tá? E também de interpretar os parâmetros depois, tá? Então, assim, uma forma eficiente de obter os tratamentos nessa situação é combinar os níveis dos diversos fatores, né? De tal forma que cada nível do fator combinado com todos os outros fatores, né? Então, ou seja, se você tem lá um fator que tem 4 níveis e o outro que tem 3, então qual que vai ser os seus tratamentos? Serão 12 tratamentos, né? Porque você vai combinar esses 4 com esses 3. 4 vezes 3, 12, tá? Então, assim, olha só esse exemplo, né? Considerar aqui um processo químico em que se quer aí, pesquisar a influência dos fatores abaixo, né? Sobre a reação química, o rendimento da reação química, que é a nossa variável resposta Y. Então, o tipo de catalisador então tem dois tipos de catalisadores, né? A1 e A2, e o tipo de reação, né? Com 4 níveis, B1, B2, B3. Então, quem são os tratamentos? Só o A? É só o B? Não. É a combinação de A e B. Então, na verdade, nós temos 8 tratamentos, né? Então, vai ser A1B1, A1B2, A1B3, A1B4, A2B1, A2B2, A2B3, A2B4. Esses são os 8 tratamentos, pessoal. E vejam, uma repetição cada, tá? Então, se você tiver 5 repetições, você multiplica, então, esses 8 vezes 5, você vai ter 40 unidades experimentais. Então vejam que quando você tem mais fatores, a complexidade do experimento também aumenta, né? Então, e aqui tem só os tratamentos, ó, os 8 que a gente consegue montar. Então a gente observa que os ensaios fatoriais, né, são apenas um esquema de tratamento, eles não formam um delineamento como a gente vai começar a estudar na aula passada. Então é só uma forma de constituir tratamento. E também, quando você tem mais de um fator interagindo, né, você pode ter algo que nós chamamos de interação. Então, pode existir uma interação entre um fator, ou seja, o efeito de um fator combinado com o outro, né, o efeito do nível de um fator combinado com o nível do outro fator, pode influenciar a média, né, ou pode influenciar os valores ali, a média dos tratamentos, né. Então, a gente tem que verificar também se existe uma interação. Se não existe interação, a ideia é que você analise esses fatores separadamente. Se houver interação, a gente tem que fazer a análise com essa combinação aí dos níveis, tá? Então, o que eu falei hoje foi um pouco mais sobre um planejamento geral, né? E agora, ao longo dos delineamentos que a gente for estudando, a gente sempre vai ver de novo o tipo de planejamento e na sequência, a análise estatística apropriada. Tá ok, pessoal? Então,
a gente fica por aqui. Essa seria a terceira aula nossa, né, a aula de planejamento de experimentos. Ela foi dividida em 3 vídeos, tá, para ficar um pouco melhor, né? Esse vídeo já ficou até um pouco mais longo do que eu pretendia, tá? E a gente se encontra então na próxima aula, resolvendo dúvidas, né? Vou enviar ainda hoje para vocês esses vídeos e na semana que vem a gente discute aí as possíveis dúvidas dessa aula, tá certo? Então, pessoal, até mais. A gente se vê aí nas aulas e no próximo vídeo.